Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para fim de semana de 5 e 6 de janeiro de 2013, fim de semana de Reis. Vamos hoje falar de um tema que recuperamos há precisamente um ano. Na primeira fim de semana de 2012, juntamos alguns comentadores políticos aqui da Póvoa de Varzim para se falar da reforma administrativa que se anunciava para os concelhos e nomeadamente para as freguesias. Na altura pouco se disse, pouco se quis falar. Hoje a reforma está feita, mal ou bem vai para o terreno, os autarcas já estão a pensar no futuro e nós também a pensar no futuro juntamos à mesma mesa para já os autarcas da futura sede de concelho, que será a agregação da Póvoa de Varzim, Argivai e Beiris. E aqui no programa de hoje falamos com Daniel Bernardo, presidente de junta da Póvoa de Varzim, Augusto Moreira, da freguesia de Argivai, e Amadeu Matias, da freguesia de Beiris. Esta semana falamos com esta freguesia, a futura agregação que ficará a ser sede do Conselho da Póvoa de Varzim, e no futuro teremos mais entrevistas sobre este tema. Hoje pretendemos conhecer a visão de cada um dos autarcas, sabendo que alguns deles poderiam estar de saída, mas com esta lei há uma porta que se abre para recandidaturas, se há interesse ou não nisso, que perspectivas para a nova freguesia e como tratar dos autarcas que até agora eram de freguesias diferentes. Embora a congregação territorial seja muito próxima, há algumas diferenças que hoje vamos aqui explorar. Também vamos encontrar proximidades. E começo com o presidente de junta da Póvoa de Varzim, Daniel Bernardo. Esta reforma administrativa era a que queria? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Onda Viva. As minhas saudações e uma saudação especial para os meus colegas Amadeu Matias e Augusto Moreira. Ficou definido em Assembleia Municipal que a posição de todos, e eu repito, todos os presidentes de junta, que são 12 do Conselho, votarem contra a agregação de freguesias. E porquê? Entendemos nós que no nosso Conselho não havia e não há, continuamos a impor esta ideia, não há razão para a agregação, porque todas as freguesias, a Póvoa é um concelho pequeno, mas que tem freguesias com características próprias, com infraestruturas próprias, quer a nível cultural, quer a nível desportivo, e que não há razão de agregação. Infelizmente o Governo traçou isto a réguas de quadro, já disse isto aqui há uns tempos esta parte, e apanharam todos por tabela. É evidente que eu não sou contra algumas agregações de freguesia, nomeadamente concelhos limítrofes. Eu falo Conselho de Vila do Conde, Conselho de Barcelos, mas continuo a dizer, e julgo que os meus colegas, não tenho a certeza que tiveram a mesma opinião, que no Conselho da Póvoa não há razão para a agregação de freguesias. Muito bem, Amadeu Matias. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Onda Viva, aos meus colegas, uma saudação aos meus colegas, uma saudação ao povo de Beiris que me está a ouvir e aquele que lhe interessa ouvir. Com respeito à União de Freguesias, toda a gente sabe, o Sr. Daniel Bernardo já disse, e é verdade, todos nós estamos contra essa situação que nos apareceu pela frente. Mas isto já vinha badelado do governo do PS, que foi ele que fez a aproximação com a troca para essas coisas. E foi decidido, o governo que tomou posse, o governo do PSD decidiu, está decidido, e nós fizemos tudo, tanto em assembleias de freguesia como em assembleias municipais, que fique bem claro, mas que não valeu a pena nada. É evidente que a freguesia de Beiris e a freguesia de Argivai não tem nada a ver com a freguesia da Póvoa. É muito diferente, como disse aqui o Sr. Daniel Bernardo, é muito diferente a nível cultural, o povo tem outra maneira de ser e até de viver, e portanto, mas agora estamos inseridos numa teia que temos que nos amanhar nela. Muito bem, Augusto Moreira, visão do Presidente da Junta de Argivai. Muito boa tarde a todos, cumprimento também aqui os meus colegas, o Sr. Amadeu Matias e o Sr. Daniel Bernardo.
Cumprimento também a Rádio Onda Viva e todos os argivaienses. Como já foi dito aqui pelos meus colegas, todos nós votamos, inclusivamente a Argivai fez uma moção para que a Argivai não fosse apanhado na teia da junção de freguesias. Infelizmente não foi acatada pelo Governo, pelo Executivo. Como disse o meu colega Daniel Bernardo, foi traçado a regra e esquadro, que nós não sabemos quais foram os critérios que eles adotaram para fazer a junção da maneira que fizeram. Concordo também com o meu colega Daniel Bernardo em dizer que em concelhos limítrofes, que se justifica porque haviam freguesias muito pequenas com pouca população, não é o caso da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim tem uma média de 5 mil habitantes por freguesia, que não justificava este traçado de regra e esquadro e esta agregação de freguesias. Sendo assim, não temos outra hipótese não aceitar e vamos verificar, vamos ver o que é que vai surgir. E espero que a população de Argivai, assim como o meu colega de Beiriz, que não vá sofrer com esta agregação. Eu penso que não, porque as pessoas têm a noção da responsabilidade, quem for para eleições tem a noção da responsabilidade, e espero que não vá perder nada e que tudo vá continuar normalmente. Muito bem, vamos agora perceber o sentir também e o pensar de futuro. Daniel Bernardo, enquanto Presidente de Junta da Póvoa de Varzim atualmente, e esquecendo o futuro político para já neste programa, podemos falar nele lá mais para a frente, mas um futuro Presidente de Junta da Póvoa de Varzim com a agregação destas freguesias terá que ter uma visão diferente da freguesia em si. Obviamente, porque os problemas da freguesia Póvoa não são os mesmos da freguesia Beiriz, nem são os mesmos da freguesia Argivai. Mas quem for o candidato, e isto vai competir com certeza o candidato à Câmara, nomeadamente o Engenheiro Aires Pereira e a sua comissão política, escolher os candidatos, vai ter com certeza que ter o cuidado de convidar uma pessoa que ele entenda que é o melhor para esta fusão de freguesias, e fazendo ver, e estou convencido, seja qual for o candidato, que não vai descurar de reunir com o Sr. Medeu Matias para aconselhar o que deve-se fazer por Beiriz e reunir com o Sr. Augusto Moreira para aconselhar o que se deve fazer sobre Argivai. A verdade é que esta junção de freguesias, ou união de freguesias, como queiramos chamar, não vai ferir em muito com o que existe hoje. A única diferença que vai haver é que vai haver só um presidente de junta para as 3 freguesias. Isto caso este sistema vá avante. É óbvio que a freguesia de Beiriz, ou a sede da freguesia, vai continuar a funcionar nos mesmos moldes, a não ser que o novo presidente queira fazer alterações, mas acho que não as deve fazer, porque estão inseridos na freguesia. Até para a proximidade dos habitantes desta atual freguesia. Que é o nosso objetivo. Porquê é que existem as freguesias? É por causa da proximidade. Nós somos os primeiros responsáveis e somos os primeiros a que os cidadãos nos batam à porta. Logo, é evidente que o candidato que for, imaginemos que o candidato pode ser de Beiriz, como pode ser da Póvoa, pode ser de Argivai. Nós temos candidatos às juntas de freguesia que são naturais, por exemplo, de Balazar e são presidentes de junta de outras freguesias. Temos presidentes de junta, não digo no nosso concelho, mas a nível nacional, que são de um concelho e concorrem a outro concelho. Temos presidentes de Câmara que não são do nosso concelho da Póvoa, mas são do concelho até... Nós tivemos um candidato que estava recenseado e vivia em Lisboa. Por acaso não ganhou as eleições, que eu estou-me a lembrar do caso do Augusto Bolsinha. Portanto, quer dizer, qualquer candidato não é obrigatório ser da freguesia ou ser da cidade onde concorre. A lei permite que possa concorrer a todos os concelhos ou freguesias do país. Portanto, o que é importante é o problema da proximidade. E não pode haver a proximidade se não houver alguém em Beiriz com capacidade para controlar, entre aspas, a freguesia de Beiriz. Como tem a ver a proximidade em Argivai, para controlar todo o sistema. O presidente da junta é um gestor que tem que correr as 3 freguesias, não é? E decidir.
mas tem que ter pessoas, braços direitos, chamamos nós, que lhe forrem as costas para resolver os problemas destas freguesias. E de certeza que ninguém melhor que o Amadeu Matias sabe dos problemas da freguesia de Beiriz, melhor do que o Augusto Moreira, por isso é que eles foram eleitos democraticamente, melhor do que o Augusto Moreira, ninguém sabe resolver ou sabe dar opiniões sobre o que se passa na freguesia de Argivai. Daniel Bernardo, e da Póvoa de Varzim em si, que conselhos é que dava para um futuro candidato em termos de principais preocupações para os próximos tempos? Bem, eu acho que o engenheiro Aires não vai deixar de me ouvir. Julgo que não sou. Já aqui a dizer convidar. Não, que não posso ser candidato. Com esta oportunidade. Desculpa, que agora aparece. Eu, neste momento, não posso ser candidato a nada. Neste momento, mas eu acabo no mandato. Mas, Daniel, as pessoas que também já agora, antes de irmos às questões, já que falamos disso, sim. se puder ser candidato, não é uma porta que fecha. Olha, e se calhar até se rodeava dos seus pares aqui desta mesa. Eu não vivo de SES. Agora, uma coisa certa, eu neste momento não vou pronunciar sobre isso. Porquê? Entendo que o engenheiro Aires Pereira deve ter livremente e conscienciosamente escolher quem ele entenda que é de melhor, quer para as freguesias, quer para os vereadores que ele entende levar. Portanto, neste momento eu indicar qualquer objetividade, acho que não estou a ajudar o engenheiro Aires. E o senhor faz-me essa pergunta a mim, mas podia perguntar ao Amadeu Matias pela mesma razão. Ou o Sr. Augusto Moreira pela mesma razão. Portanto, neste momento eu não sou candidato a nada, até porque não posso, primeiro. E segundo, também é preciso eu querer, caso pudesse. Portanto, neste momento, a minha vinculação que tenho com o partido PSD é cumprir o meu mandato até outubro. E espero cumprir. Isso, do resto, não adianta mais. Muito bem. Então, quais são as principais preocupações que aconselharia a um autarca que viesse que fosse candidato às três freguesias, a esta nova Póvoa? Foi como lhe disse, primeiro reunir as pessoas que, com capacidade, que estão nas freguesias limítrofes, que é o caso de Beiriz e do caso de Argivai. Eu acho que o candidato que for escolhido não pode descurar destes dois homens, independentemente de eles quererem aceitar ou não, fazerem parte da lista, mas têm que rodear-se deles, porque eles, melhor que ninguém, lhe informam quais são os problemas que cada freguesia tem. Um dos principais problemas que os partidos normalmente têm para este período autárquico é a escolha de candidatos e de pessoas para pertencerem às listas, dado que aqui há agora uma integração de 3 listas das 3 freguesias. Se calhar, e há experiência na liderança deste caso, e se puderem ser candidatos novamente e se aceitarem ser, é mais fácil na Póvoa, até porque são os 3 do PSD, é mais fácil para uma lista do PSD ser constituída com elementos com alguma experiência, ou não? Eu admito que sim, mas a dificuldade numa lista é o cabeça de lista, porque o cabeça de lista depois é que tem que escolher a equipe que o vai rodear. E não faltam, julgo eu, que não falta gente que queira colaborar, né? Agora, arranjar o cabeça de lista não é fácil. E não é fácil, e estamos a falar na Póvoa, porquanto, como toda a gente sabe, a Póvoa é uma freguesia, eu falo na Póvoa freguesia, com muita gente socialista. Não é fácil arranjar um candidato, eu reconheço que não é fácil, mas não há ninguém substituível. E julgo que o engenheiro Aires, com o traquejo que tem, com a capacidade que tem, com o valor que tem, com certeza que vai arranjar um candidato ganhador. Depois, não podemos garantir que se ganhe, porque na política não há garantias de que se ganhe. Mas que arranja um candidato ganhador, eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Amadeu Matias, e em Beiriz, se vier um tal candidato para esta nova freguesia, que preocupações é que lhe aponta, para que cuidados quer deixar para ele pensar em termos da sua atual freguesia? Em primeiro lugar, ouvi aqui o Sr. Daniel Bernardo falar sobre isso e eu acrescento que ele disse muito bem. Eu vou falar para o Beiriz e posso falar num todo, mas Beiriz tem que ter uma pessoa, pode ter o nome de tesoureiro, pode ter o nome de secretário, pode ter até outro nome, que faça parte da junta, mas deve ter uma pessoa, penso eu, que o Sr. Engenheiro Aires, que irá pensar bem nisso, que defenda os interesses de Beiriz juntamente com o Sr. Presidente, seja ele da Póvoa, seja ele de Argivai, seja ele de Beiriz. Eu estou a falar porque normalmente
eu quase que tenho a certeza que o presidente que vai sair do Conselho da Póvoa de Varzim, porque a Póvoa tem em objetividade de eleitores, não tem nada a ver com as freguesias, penso eu, mas pode aparecer em Beiriz um candidato que ganha as eleições ou em Argivei. Sei que Beiriz, Beiriz deve ser aconselhado com o novo presidente que vai presidir a freguesia. Se for de Beiriz, é de Beiriz. Se não for, tem que o fazer na mesma com as outras freguesias. Neste caso, se for o presidente da Póvoa de Varzim, Beiriz deve defender, como eu acabei de dizer, os interesses, explicar ao novo presidente, dialogar, tudo que puder fazer por os beirizenses, para eles não terem intranquilidade, não ter de andar atrás às vezes a perder tempo sem ser preciso, deve o fazer, como se tem feito até aqui. Portanto, a junta deve estar aberta na mesma, deve ter lá uma filial, deve estar aberta na mesma, deve ter lá uma menina ou um moço a atender as pessoas na mesma e depois canalizar tudo que seja necessário para a presidência. Penso eu que será assim. Mas isso são coisas que eu penso. Porque eu penso e defenderei. Seja quando estiver, quando for reuniões, que eu tenha reuniões com o Sr. Egeroeiros, que já se declarou candidato à Câmara Municipal, o nosso partido, eu defenderei. Porque é muito importante dialogar. É evidente que se pudesse ser pessoas todas do mesmo partido, seria bem melhor. Porque a família sabe como é, corre o sangue nas veias. E se não for no mesmo partido, às vezes pode haver alguma coisa. Mas isso o povo depois é que vai dizer, é que vai escolher. Agora, é isto que eu penso. Mas as principais preocupações de futuro é manter a sede aberta, é uma delas? Ou alguma filial lá na freguesia? Eu penso nisso, porque Beiriz tem muitos eleitores e fazer deslocar as pessoas à Póvoa, isso é que eu não aceito. E pode haver, para todas as coisas, a não ser um caso ou outro. E pode haver algum mal-estar, por exemplo, quando algumas decisões forem tomadas para a freguesia, que atualmente é Póvoa, em detrimento do local de Beiriz, que depois também será Póvoa, mas os habitantes de Beiriz atuais poderão pensar, ou os de Argivai, poderão pensar que poderão ser pessoas de segunda e outros de primeira, ou acha que isto vai se esbater e que vai ser uma Póvoa única? Eu acho que as freguesias, neste caso, seja que não tenham a presidência, acho que já estão a ficar mentalizadas. O que o povo das freguesias lhe interessa, na minha opinião, é ter quem os defenda bem naquilo que é preciso. E que diga ao novo presidente que as coisas têm que funcionar em harmonia com todos e não perder direitos que tinham. Se perdeu um presidente, não perder os direitos que tinham. Alguma coisa vai mudar, já sabemos que vai mudar, mas não perder os direitos que tinha. Isso é muito importante. O povo está habituado a uns certos carinhos de falar com as pessoas a qualquer hora e pode falar na mesma. Não falo com o presidente da junta, mas pode falar com o tesoureiro ou com a pessoa que estiver em Beiriz e depois o presidente comunicar e resolver as coisas. E até, se houver um bom entendimento, porque não, às vezes ir à Câmara, se comunicar ao presidente, olha, presidente, podes ir, senão vou lá eu, quero resolver isto desta pessoa ou daquela. Pronto, esta é a minha opinião. Eu penso desta maneira. É preciso a pessoa que enfrentar o lugar e ficar no lugar que o povo vota nela, seja uma pessoa dedicada, que se interesse pela freguesia. Ou pelas freguesias, neste caso, nas 3 freguesias, porque não sabemos a quem é que vai tocar. Estaria disposto a participar? Confesso a mesma questão que fiz já pouco com o Daniel. Eu não posso, desculpe lá, mas eu não posso dizer nada disso. Nem posso, porque por enquanto também não sei se a gente poderia até eventualmente participar nisso. Isso ainda está como está, as coisas ainda estão o Presidente da República não divulgou isso ainda não prolongou, e além disso também eu acho que já tenho tempo que chegue na junta de freguesia, portanto neste momento não posso adiantar mais nada. Muito bem, e o Daniel, olhando agora para o lado, era uma das pessoas que gostava de ver a manter-se no novo projeto? Olha, que vou-lhe dizer que se ele aceitasse, gostava. Gostava porquê? Porque o Sr. Daniel Bernardo foi sempre um homem que serviu o povo da Póvoa de Beiriz. E não só os da Póvoa. Eu mesmo, quando foi eleito presidente da junta,
foi um dos meus conselheiros. Precisei dele, não precisei dele porque me entendi que tinha que ter um conselheiro. E precisei dele, e ele, nessa altura, muitas coisas me elucidou para o bem e me disse: Amadeu, tu estás a começar, mas tens aqui um amigo ao teu lado, para tudo que for preciso. Portanto, se o Sr. Daniel Bernardo quisesse ou pudesse ser presidente da Junta da Póvoa de Varzim, tenho a certeza que a Póvoa e as freguesias que estão incluídas ficaria com uma grande peça fundamental na organização das freguesias. Muito bem, Augusto Moreira, e em Argivai, que conselhos úteis daria um novo presidente que ficasse na próxima freguesia? Quem sou eu para dar conselhos? Mas agora o que alerta é isso. A freguesia de Argivai tem uma junta com características muito especiais, porque a junta da freguesia de Argivai está aberta todos os dias da semana. Da segunda à sexta-feira está aberta todos os dias da semana. Portanto, há uma proximidade pública muito grande. Todos os dias nós temos gente na junta para resolver seja o que for, para levantar reformas, para isto, para aquilo, para outra coisa. São documentos de várias espécies. Portanto, é por isso que eu digo que é uma freguesia, é uma junta com umas características especiais, que tem de ter uma atenção muito especial, porque o povo está habituado a ser servido de momento. E espero que isso que venha futuramente a continuar assim, porque as pessoas chegam hoje lá com um atestado de residência, um atestado de pobre ou qualquer coisa, e é resolvido na hora. Todos os dias são resolvidos as situações que surgem. Portanto, também defende, como o Amadeu Matias há pouco, que o polo da freguesia de atualmente Argivai é para manter no futuro. Eu acho que sim, acho que de outra maneira não faz sentido. Se nós temos todas as condições para a população ser servida na sua junta, na junta atual, porque não ser futuramente? Ainda que haja a junção de freguesias, acho que deve ficar a delegação de Argivai, deve ficar a funcionar com características para que a população seja servida da mesma maneira que é hoje. Portanto, não faria sentido juntarmos as freguesias e deixarmos a população, tanto de Argivai como de Beiriz, um pouco ao abandono. E eu acho que, seja quem for o presidente, que não vai fazer isso com certeza. Isto é a minha opinião pessoal. Portanto, que outras preocupações em Argivai? E Argivai tem muitas preocupações a nível político, principalmente. Se calhar vai resolver esse problema. Porque fica uma freguesia maior, não fica tão complicada em termos de... Neste momento vocês estão sem maioria, não é? Sim, nós estamos com uma coligação que infelizmente não é coligação, é mais oposição do que coligação. E isto é um bocado complicado trabalhar assim, como toda a gente sabe, os meus colegas sabem que é assim, com mais experiência do que eu, o seu autor também sabe que é assim, é muito complicado trabalhar quando, em vez de ter com uma coligação, ter uma oposição para trabalhar, é muito complicado. Há coisas que a Argivai precisava e podiam ter sido feitas e não foram, a culpa não é minha, com certeza, foi tudo reprovado, todas as coisas que eu levava à Assembleia eram reprovadas, não sei, não vejo qual era o objetivo deles. Como diz, é capaz de ser havendo a junção das freguesias, é capaz dessa parte estar mais resolvida, ser mais calma para as pessoas decidirem, não é? Pois eles não terão que ir reprovar tudo que não devia ser reprovado. Mas espero que quem venha, se for o Sr. Daniel Bernardo, terá o meu apoio, não sei se ele vai ser, se não, terá o meu voto. Está quase a ser forçado, Daniel. Não quer dizer que seja forçado, mas é uma pessoa, como disse o meu colega de Beiriz, é uma pessoa com uma experiência que não se pode deitar fora, não é? Chegar uma pessoa agora sem experiência alguma para resolver, e que para mais uma freguesia que se vai ser muito maior, vai ter muito mais eleitores, os problemas vão ser maiores, vão ser mais acrescidos, e acho que era necessário uma pessoa com traquejo, com experiência, com cabeça fria, como o Daniel tem, para resolver todos os problemas. E o Augusto Moreira estaria disposto a participar numa lista, se ele aceitasse? Isto ainda é muito cedo para falar sobre isso, não é? Aliás, pela minha curta experiência, que não foi assim nada fácil, como eu expliquei, ainda tenho muito que ponderar para realmente dizer se sim, se não. Qual era aquela obra ou aquela medida que gostaria de aplicar em Argivai que o fizesse manter ligado à política como autarca?
Não há obra nenhuma que me liga à política. Eu estou aqui... Não, mas que gostasse de fazer, que sentisse, eu vou ficar ou ficaria até para fazer isto ou aquilo. Não, alguma coisa? Vamos ver aqui uma coisa. É muito difícil, como eu já expliquei, estar numa junta que toda a gente vota contra tudo. Inicialmente disse assim, Argivai não tem nada, precisa disto, precisa de um salão, precisa de um polivalente, precisa de não sei o quê. A junta cria condições para que isso seja feito, vai-se para as assembleias, vota-se contra. Portanto, há um projeto na junta que iria ser feito, que estava pronto neste momento se eles tivessem aprovado, que era uma biblioteca com um polivalente, onde as assembleias podiam ser feitas com mais dignidade, onde as crianças da catequese podiam fazer os seus eventos, e não só da escola primária e tudo. Nós não temos nada. Nesse aspecto não temos nada. Temos um salão construído no campo de futebol que fica muito desviado, embora muita gente diga que não, fica muito desviado para essas situações, porque a junta está próximo da igreja. As crianças vão para a igreja. Portanto, tudo ali estava, à parte disso, está perto da escola. As crianças vão para a escola. Todo esse polo ficava ali assim inserido, num local que servia à freguesia a 100%. Não quiseram aproveitar, agora vai ser muito difícil. Mas havia dinheiro para isso na altura? Havia. Agora já não há. Havia. Se fosse para avançar. Agora já não há, tanto que parou, nem se pensa nisso. Mas nem sequer chegou a pensar avançar porque nem passou a proposta. A proposta não passou. E o dinheiro que havia era um dinheiro quase a custo zero para a freguesia. Era uma promessa da Câmara da Póvoa e eu fiz o pedido, tinha terreno, tenho este terreno, é possível fazer isto assim. Pronto, fizeram projeto, fizeram tudo. Não quiseram aproveitar a oportunidade. Reprovaram, paciência, não posso fazer nada. Muito bem. Daniel Bernardo, relativamente a estas questões, ouvimos aqui algumas das principais preocupações. Atualmente a Póvoa, enquanto Presidente de Junta da Póvoa nestes últimos anos e nos anos que esteve lá, dinamizou no sentido de a Junta de Freguesia ter um polo a norte e um polo mais a sul para que os utentes, os cidadãos andassem próximo da Junta e não tivessem que se deslocar muito. Estas propostas aqui feitas serão de manter caso o próximo autarca venha para a vida política. Aliás, já disse isso, não é? Mas, no entanto, também quero dizer o seguinte: quem for o futuro presidente de junta, não é da Póvoa, da agregação de freguesias, tem uma vantagem. É que o presidente de junta, o junta da Póvoa é criticado porque não faz obras. Neste momento ele tem obras para fazer em Beiriz e em Argivai. Já não precisa fazer em 3 freguesias, porque cada Póvoa cidade é a Câmara que faz. Portanto, o Presidente da Junta... Mas se calhar agora vai mudar, não é? Não, vai fazer obras na cidade, não acredito. Pelos cenários, e pelo cenário não haverá grande dinheiro para obras. Não, até porque o futuro Presidente de Junta vai ter que fazer obras em Beiriz e Argivai, portanto já tem muito que fazer, não é? Sobre os polos, eu disse claramente, bem, quem sou eu? Isto dá uma opinião própria, não sei se a lei vai autorizar, se a lei vai despedir pessoal, que eu tenho muitas dúvidas, não é fácil mandar embora um funcionário público. Eu digo os funcionários que estão devidamente legalizados, que estou convencido que quero uma freguesia, na Póvoa, na minha freguesia, eu tenho 10 funcionários devidamente legalizados e, portanto, estão garantidos. A nível de Beiriz e de Argivai, na minha modesta opinião, se os funcionários estão legais, devem continuar. É tão importante o polo, entre aspas, de Beiriz, como é importante o polo de Argivai, como é importante o polo norte da Junta da Póvoa, como é importante o polo sul da Junta da Póvoa. Não é por acaso que eu tenho 3 polos na Póvoa, tenho 7 e 2 polos. E porquê? Não é para mostrar... É porque é preciso. A Póvoa em si é uma cidade grande. Inserimos no bairro dos pescadores, onde vivem, onde a densidade populacional é a maior do concelho. Portanto, em quilómetro quadrado ou metro quadrado vive mais gente que em outro lado qualquer. Gente com características específicas, gente com uma idade avançada, gente ligada à pesca, gente que mais precisa do que um cidadão normal, e não estou a chamar anormais aos pescadores, mas com outras características, e foi por isso que foi criado o Polo Sul. O Polo Norte tem outra característica, porque toda a gente sabe que nós, na cidade da Póvoa, e não só nas freguesias limítrofes, há muita gente que não trabalha na Póvoa. Embora esteja recenseado na Póvoa e viva na Póvoa, mas vão trabalhar para o Porto, Matosinhos, nesta corda do território do Distrito do Porto.
Ora, hoje em dia, um funcionário ou um trabalhador pedir ao patrão dispensa de 1 ou 2 ou 3 horas para ir fazer um atestado à junta é complicado. É muito complicado porque não o deixam ir ao funcionário tratar do assunto. Então, o que é que criei? Um horário que seja compatível com as pessoas não estarem a trabalhar. Por isso é que o Polo Norte funciona ininterruptamente das 3 da tarde às 8 da noite. Quem está a trabalhar no Porto, hoje com os transportes que há, Matosinhos, geralmente sai às 5h30, 6 horas, passado pouco mais de meia hora, 3/4 horas, está na Póvoa, dirige-se à junta e trata dos assuntos até às 8 da noite. E quero lhe dizer que tem sido, entre aspas, um sucesso, porque se o Polo não desse resultado, é evidente que tinha lá uma funcionária, eu fecharia o Polo e punha na sede a trabalhar, não vale trabalho. Para além disso, a funcionária está canalizada no Polo Norte, no polo tal que fecha às 8 da noite, toda a parte de contabilidade da junta. Como sabe, a Junta da Póvoa foi a primeira junta do distrito, é uma novidade que eu queria dar, que aderiu ao POCAL. Foi a primeira junta do distrito do Porto que tem o POCAL. Hoje todas são obrigadas a ter, e eu já tenho o POCAL no tempo em que não era obrigatório, era em sessão experimental. Portanto, temos a contabilidade lá centralizada e tenho uma funcionária lá que dá conta do recado e que tem tido muito trabalho a nível de assuntos que são precisos, e o cidadão normalmente trata dos assuntos todos, deixa-os da junta para o último dia. Não sei se os meus colegas são da mesma opinião. Porque não há problemas, porque se for preciso nós vamos bater à porta do Presidente da Junta, ele abre a porta e assina na hora o atestado, porque a funcionária já o fez. No domingo a seguir à missa? É verdade, ou antes da missa, muitas vezes, não é? E quem diz domingo também pode ser ao sábado. Os meus colegas, com certeza, e o Amadeu principalmente, que tem alguma experiência, mais do que o Augusto, sem dispor para o Augusto, sabe que isto é a realidade, que isto acontece todos os dias com estas situações. Portanto, é importantíssimo que o candidato que for a estas, e vamos falar nestas 3 freguesias, que é neste momento o que a lei determinou, bem ou mal determinou, tem que fazer, é que não pode descurar do polo, ou hoje continuam a ser sede de Beiris como da sede de Argivai. O meu colega de Argivai diz que, como eu disse também a princípio, cada freguesia tem as suas características, não há nenhuma igual à outra, nenhuma. Mas quando o programa de Argivai, o Presidente da Junta de Argivai, diz que a Junta de Freguesia de Argivai está lá, vão lá as pessoas, nomeadamente eles têm, eu sei que têm, porque eu vivo, como sabem, eu vivo há 12 anos na Freguesia de Argivai. E sou eleitor da Freguesia de Argivai. O meu colega diz, tem os correios, tem que servir a população, e as pessoas estão à espera que venha aquele vale muito importante da reforma. É pouca, infelizmente é pouca, mas faz falta. E se eles souberem que o carteiro, e neste caso quem responde à freguesia de Argivai, por negligência deixaram um dia de atraso, cuidado com os problemas que podem surgir, não é? Portanto, isto é muito importante, e o nosso objetivo, quer meu, quer do Amadeu, quer do Augusto, quer as pessoas queiram, quer não, é servir a população. E nós somos os primeiros a servir a população, quer as pessoas gostem, quer não gostem. Aqueles eventos que a freguesia da Póvoa de Varzim tem organizado, e as outras freguesias de Argivai e a de Beiris têm organizado, agora poderão estender-se e congregar e fazer eventos como estou a lembrar-me dos magustos, dos passeios idosos. É óbvio que o Presidente da Junta da Póvoa, seja ele qual for, se pensar fazer o passeio dos idosos, que todos os recenseados na freguesia de Argivai e de Beiris têm direito a se inscreverem. Como é óbvio. Estávamos a marginalizar e então íamos criar eleitores de primeira, de segunda e terceira. Que era a questão que coloquei há pouco. Pelo amor de Deus. E acha que esse cenário pode acontecer? Ou essa preocupação das pessoas? Não, o contrário, das pessoas pensarem que poderá haver eleitores de primeira e de segunda, por facto de a Póvoa cidade... Eu continuo a dizer que isso só depende de quem estiver a liderar o processo e de toda a equipe que rodeia, porque um presidente de junta sozinho não faz milagres. Hoje em dia, cada vez mais, é obrigatório trabalhar em equipe. É como a andorinha, não é? Não faz, pronto, eu não sei quais são as iniciativas todas que a freguesia de Beiris tem, nem de Argivai, mas eu pelo menos sei uma, que por acaso passam em minha casa e que o Presidente de Argivai faz o Natal, consoada, com os cidadãos da freguesia. Mal ficaria o Presidente da Junta da Póvoa se não fizesse, no seu todo.
Ou então dizer assim, pá, não temos disponibilidade para suportar, neste momento... Mantinha a tradição, pelo menos, aquela zona. A Póvoa, neste momento, Póvoa Freguesia, tem 28 mil eleitores. Passa a ter mais, não sei quantos beiris, 3 ou 4 ou 5 mil, Isso. mais 1000... Não chega a 5 mil. Não chega assim, mas que seja 4 mil, com 28 mil na Póvoa são 32 mil. 33. Com a 33 mil à vontade. À vontade, 34 mil. Quem estiver à frente tem que pensar numa iniciativa que possa abranger os 34 mil ou os idosos inseridos nestes 34 mil. E não é fácil saber quantos idosos temos. Nós sabemos já os da cidade que são em maior número. Rodeia-se, como eu disse a princípio, aí está o trabalho dos presidentes de junta, ou ex-presidentes de junta, ou de quem os presidentes de junta indicar para fazer parte da equipe, para indicarmos, a freguesia de Beiris tem X idosos, a freguesia de Argivai tem X idosos. Agora, o líder diz assim, vamos lá pôr isto na mesa e vamos decidir se há possibilidades ou não há. Eu pagava, embora criticado, mas estou à vontade para ser criticado, tenho as costas largas, de fazer o passeio dos idosos e pagar os almoços aos idosos. Eu neste momento já não pago os almoços porque não temos verba e eu não quero sair da junta. E julgo que os meus colegas comungam da mesma opinião, com dívidas. Eu não fui educado a ficar a dever nada a ninguém. Muito bem. Daniel Bernardo, os dois elementos aqui presentes, tanto o Sr. Augusto como o Sr. Amadeu, apontavam como sendo um candidato o ideal, com experiência, o candidato do PSD à freguesia da Póvoa de Varzim. São 3 elementos do PSD, agora faço-lhe a pergunta ao contrário. Sendo candidato, já sei que não quer falar no condicional, no se, mas sendo candidato, gostaria de ter esses 2 elementos consigo na lista? Se eu fosse candidato... só se eu perdesse o juízo, não ter que os convidar para fazer parte comigo da lista. Só se eu perdesse o juízo. Porque hoje, se eu fosse candidato, não é o caso, mas se eu fosse, a primeira porta que eu bati era Amadeu Matias e Augusto. Por amor de Deus, mas isso só quem não quiser pensar assim. Agora, eu estou convencido e que aproveito pelos elogios que os meus colegas disseram sobre a minha pessoa, acho que não mereço tantos elogios. Eles sabem que eu tenho o meu espírito brincalhão, tenho o meu espírito colaborador, e eles sabem que tudo o que precisam de mim, eu, dentro das minhas possibilidades, os ajudo. Também sei que se eu precisar deles, eles fazem o mesmo, isto não tenho dúvidas, mas digo-lhe sinceramente, seja quem for o candidato, e se quer ganhar as eleições, que o candidato que for à junta da Póvoa, Beiris e Argivai vai ter adversários políticos, com todo o respeito que merece. E ele tem que montar uma estratégia para poder ganhar as eleições. E a estratégia primordial é buscar o Presidente da Junta de Beiris e buscar o Presidente da Junta de Argivai. E agora o Presidente da Junta diz assim, fulano, eu não vou, mas colaboro contigo. Ele não é obrigado a ir, nem ninguém é obrigado a ir. E o que acontece com o do Beiris acontece com o Moreira. Agora, se me perguntar a mim, vamos admitir na hipótese que é remota, anula quase, de eu ser candidato, eu ia buscar por respeito às freguesias, não, sem desprimor a nenhuma freguesia, eu ia buscar o Amadeu em segundo e ia convidar o Augusto em terceiro. Eu já estou convencido que se eles estivessem no meu lugar e se fosse eu candidato, faria o mesmo. O engenheiro Pereira, se estiver a ver esta entrevista, já resolveu o meu problema. Não resolveu, porque o Sr. Engenheiro Pereira... O Sr. Engenheiro Pereira é a única pessoa que sabe que o Daniel Bernardo acaba o seu... Otávio, claro. Foi como o Amadeu disse muito bem. Eu tenho ainda mais 4 anos de mandato com o Amadeu. O Amadeu diz que já chega, já trabalhou e muito bem. Então o que direi eu? Eu tenho já 23 anos de autarca. Acho que é tempo de... Ou se muda para melhor, ou então toma-se conta dos netos, que eu tenho 2 netos para brincar. O mudar para melhor é passar a vereador? Não, o melhor para melhor neste momento é servir o engenheiro Aires. E se o engenheiro Aires entender que eu faço falta para colaborar com ele, eu vou ao lado dele para o local que ele entender dentro do Conselho da Póvoa. Sem troca de nada. Repito o que eu vou dizer. Pode pôr isto em letras maiúsculas a quem quiser. Eu, e você sabe que é testemunha disso, que eu há mais de um ano nesta parte fui o primeiro a dizer eu só apoiaria Aires Pereira. E você ainda me fez a pergunta de jornalista, que eu compreendo, mas se for outro candidato do PSD, desculpe, eu só apoio se for o Aires Pereira. É verdade ou não é verdade? É verdade. E eu não altero uma vírgula do que disse. O engenheiro Aires Pereira, se precisar de mim,
e com certeza, e acredito que espere, eu vou colaborar com ele no que ele for preciso. Agora, e não quero, porque imagina que o Gerardo Espreira me diz isto: Daniel, tu vais tomar conta dos netos, estás bem em casa, e eu tenho um candidato para a Junta da Póvoa, eu não te quero na política, não te dou cargo nenhum, mas quero que andes a meu lado a fazer campanha. Eu vou ao lado dele fazer campanha. Não quero contrapartida como muitos. Repara, eu quando disse isto há mais de um ano, esta observação que foi polémica, houve alguns dissabores, algum torcer de nariz em pessoas responsáveis dentro do próprio partido. Mas assumi. E pessoas essas que não viram com bons olhos... Sentiu mal-estar? Não é da minha parte. Não, pela minha interpretação. Não, e sentiram mal-estar por eu dizer que devia ser o Gerardo Espreira. Não gostariam, na altura, que fosse o Aires Pereira. Mas refere-se a quem? Não vou, como é óbvio, não vou dizer. Estou a dizer figuras dentro do PSD. Há muitas, felizmente, dentro do PSD há muitas figuras. Mas vereadores? Não quero falar nisso. São figuras do PSD, podem ser verdadeiras, podem não ser, mas são figuras do PSD. Mas hoje estão ao lado dele, e ainda bem. Espero que estejam para servir a Póvoa e não para se servirem. Isto é o que eu peço a toda a gente. Quem não quiser servir a Póvoa, não serve. Não é obrigado. Agora, para servir, não. Uma das críticas que o Daniel Bernardo fez a esta agregação de freguesias foi, já o disse aqui neste programa, foi a forma que acha que foi de Regueis Quadro. São 3 freguesias PSD, das 6 freguesias que tinham que nascer 2 com cariz urbano, era Póvoa, Beiriz e Argivai, Aveiro-Mar, Amorim e Terroso. Terroso porque está incluído, mas está incluído como urbana. Desculpa, mas não é assim. No projeto está feito. Segundo o projeto que eu tive conhecimento, havia 2 características de freguesias, as urbanas e outras. As urbanas eram Póvoa, Beiriz, Argivai, Amorim e Aveiro-Mar, 5. E das 5 só podiam ficar 2. Como estão, neste momento, feita a tal divisão. E eu sou claramente contra isso. Primeiro porque já disse claramente que era a favor de que cada freguesia devia ser autónoma, não é? Portanto, não havia junção de freguesias. Mas uma vez que foi feita, e estava definido, eu vou dizer isto, estava definido 24 horas antes da decisão final, que a fusão era esta: Póvoa, Aveiro-Mar e Argivai. Outra fusão: Beiriz, Amorim e Terroso. Até ao penúltimo dia da decisão da tal comissão, que eles não decidem, mas propuseram. Onde pertencia o engenheiro Campos Cunha. Pronto, o engenheiro Campos Cunha está desfasado. Ele disse aqui, eu estou atento a estas intervenções, como é óbvio, diz que conhece bem o Conselho. Eu julgo que ele conheceu bem o Conselho, hoje não conhece. Ele está muito para os lados de Valongo, parece que até o candidato à Câmara de Valongo, segundo me informaram, que tenha muita sorte, que eu desejo, mas ele não conhece o Conselho. E o maior erro da tal alteração é juntar, na minha modesta opinião, Aveiro-Mar a Terroso. É descabido. Estaria melhor Terroso com Beiriz e Amorim, e Aveiro-Mar é aquela corda litoral, apanhar Póvoa, Aveiro-Mar e Argivai. Depois também diz que basearam-se nos mapas do INE. E eu não trouxe aqui o mapa para mostrar a comunicação, porque é enorme, tenho lá... Eu devo ser o único presidente da Junta do Conselho e dos poucos do país que fez 3 censos. 91, 2001, 2011. Porque de 10 em 10 anos eu fiz os 3 censos. Fui coordenador dos 3 censos. E os mapas, eu não divido freguesias, nem vou discutir, eu não conheço marcos de freguesias, não conheço nada, sinceramente. Tenho que me basear em quem superiormente me dá os elementos. E os mapas do INE definem categoricamente qual é a freguesia da Póvoa. Como sabem, Código da Póvoa 13.13.10. 13 Distrito do Porto, 13 Concelho de Póvoa de Varzim, 10 Freguesia da Póvoa. Todas as outras freguesias é o 13.13.1, o 13.13.2, o 13.13.3, por ordem alfabética. A Póvoa, 13.13.10.
e está lá traçado a vermelho, a divisória. Eu não vou discutir se aquilo pertence à Póvoa ou não. Por isso é que temos um caso em tribunal e o tribunal vai resolver. Neste momento, e não estou aqui contra ninguém, neste momento nós temos que nos basear naquilo que superiormente nos dão. E, quando, na minha modesta opinião, quando o engenheiro Campos Cunha diz que a Vermar não confronta com a Póvoa, é a razão porque eu digo que ele conhece mal o Conselho, conheceu. Está mais para os lados do Valongo, porque nós temos, por exemplo, hoje a Avenida Representantes dos Poveiros é da Póvoa, que vai até a 27 de Fevereiro, que devido a Vermar. E temos uma rua Nascente Poente, que é a banda musical que divide Póvoa da Vermar. Nós temos a Praça Dom Manuel II, a Póvoa de Varzim. Agora vamos dizer, mas há prédios que estão inscritos na freguesia de Baris. Estão inscritos na freguesia de Baris, é verdade. A zona daquele mas Póvoa, dentro, eu não vou para esse lado, eu estou para o lado do mar. Mas dentro desses prédios de Baris, nós sabemos que há blocos, uns estão no Baris e outros estão na Póvoa. E também sabemos porquê, felizmente eu sei, devido à minha profissão, porque que muitos estão inscritos terrenos, que aquilo eram terrenos rústicos, estavam em Baris, para pagar menos décima, para uma série de coisas que as pessoas inscreveram. Pronto. Isto está em tribunal, o tribunal é que vai decidir se a Barista é Póvoa. Agora, neste momento, quer as pessoas gostem, quer não gostem, é Póvoa de Varzim. Até para a Câmara, nós temos, se formos a ver o leitor, a pessoa que faz a leitura da água, vai ao prédio de 20 e tal andares, como é o prédio da Póvoa, e está lá Póvoa de Varzim. E eles têm mapa de Beiris, têm mapa de Avermar, têm mapa disto. Outro caso que eu continuo a dizer que aquilo é Póvoa. Toda a gente sabe que a Câmara Municipal tem uma empresa de limpeza que contratou, que faz limpeza Póvoa e Avermar. A zona urbana. As freguesias têm os seus cantoneiros próprios, os seus funcionários próprios para limpar. E quem limpa ali nesta zona, que é discutível, que eu respeito, mas que vai ser decidido em tribunal, é essa empresa. Há uma série de fatores que me interessam aqui para o caso. E neste caso, se houver a junção para o Beiris, então isso já nem se põe, não é? Porque ao fim e ao cabo vai ser tudo um agregado, portanto, de freguesias, portanto, não há problema nenhum. Mas eu repesco uma declaração sua de há pouco que dizia que a 24 horas da decisão o mapa das freguesias não era este. Quem é que interferiu e porquê? Já depois do Engenheiro Campos Cunha, eu vou-lhe dizer que isto não foi do primeiro, dito pelo Presidente da Junta de Avermar, que solicitou uma reunião com o Engenheiro Campos Cunha no último dia. Eu não tenho nada contra o Presidente da Junta de Avermar, ele tem que defender os interesses da sua freguesia. Ele queria, em primeiro lugar, que a Avermar fosse, vamos chamar, independente, autónoma. E o Engenheiro Campos Cunha disse-lhe ele que não havia hipótese. E o Presidente da Junta de Avermar, então, pelo menos, tira-me da união com a Póvoa. Eu não sei se o Engenheiro Campos Cunha teve influência ou não. A verdade é que o Presidente da Junta de Avermar pediu isso ao engenheiro. E no último dia, até porque as cúpulas do partido PSD já sabiam, como sabia o meu amigo Amadeu, qual era a fusão das freguesias. Era Póvoa, Avermar e Argivai, era Amorim, Beiris e Terroso. A mudança foi a Beiris passar para a Póvoa e a Avermar, não é assim, sair da Póvoa e ficar num outro grupo. Isto foi o que se passou. Continuo a dizer que não tenho nada contra o Presidente da Junta de Avermar, ele defendeu os interesses da sua freguesia, que ele entendia que era melhor para a freguesia, mas eu acho que neste momento, uma vez que somos obrigados, entre aspas, a haver fusão, seria, na minha lógica, mas isto é uma opinião pessoal, que seria melhor Avermar, Póvoa e Argivai e o outro grupo, Beiris, Amorim e Terroso. Isso. Muito bem, Daniel Brás, mas houve uma oportunidade em que podiam ter anunciado isso ou discutido isso e nunca se discutiu? Não é verdade. Uma vez Quando que foi para a Assembleia Municipal? Uma vez que decidimos na Assembleia Municipal não querer ou não fazer fusão ou união de freguesias, automaticamente perdemos o direito de qualquer reivindicação. Por isso não foi por acaso que apareceu uma reivindicação agora quanto a mim, entre aspas, sem qualquer cabimento, que nem aceito foi. Mas era assunto que, se calhar, há um ano atrás se devia ter falado na Assembleia Municipal. Sim, mas uma vez que todos decidimos, vamos ver se não repetimos, todos decidimos que não deveria haver fusão de freguesias, que foi comunicado superiormente à decisão da Assembleia, a partir desse momento nós perdemos toda a legitimidade de reivindicar mais tarde, porque já não tínhamos poder de reivindicativo, já tínhamos decidido. Amadeu Matias, também acha que Beiris estaria melhor no outro grupo de freguesias do que neste? Ora bom, eu acho que devia ser as minhas ideias, ou melhor, as minhas intenções
eu pensei que seria assim. Pensei que Terroso se devia juntar a Laúndes e pensei que Amorim se devia juntar a Beira-Mar. E acho que o grupo que não está mal, Beiriz, porque Beiriz, queiramos que não queiramos, tem uma festa que vem pela Póvoa dentro para Beira-Mar dentro. O Sr. Daniel defendeu aí a tese dele, eu tenho que defender a minha. Não vamos discutir aqui, mas temos que defender. O Tribunal agora é que vai decidir, porque nós temos elementos que nos deram suporte para nós andarmos com isso. Mas se calhar agora está feita a fusão, está resolvido. Agora vamos esquecer isso, esquecer isso não, porque agora temos a decisão do Tribunal. Mas perante nós, colegas, temos que esquecer isso. Temos que falar nestas coisas sim. Temos que, cada qual, eu defendi o povo do Beiriz, que era a minha obrigação, os territórios do Beiriz e o povo do Beiriz, se é ou não é, temos dados antigos e há coisas antigas que não mudam. Pode mudar o INE pode mudar o que lhe apetecer, a Câmara mudou muita coisa. Mas há raízes, e as raízes é que não são mudadas, não se pode ser mudadas. De maneiras que, a partir daí, o Tribunal... Eu disse sempre, quando a Beira-Mar pus lá uma placa, havia muita gente do Beiriz que dizia, vamos lá, arrombamos a placa, fazemos e acontecemos. Não. Eu, para mim, meus amigos, não sou arruaceiro, eu não quero arruaceirada. Vamos decidir por este caminho. E depois, lavamos as mãos como a Pilatos. Quem tiver direito para o Tribunal, para a Justiça, tem o direito. Isto para acabar com o problema das freguesias. Porque politicamente nós até nem devíamos estar a falar muito nisto agora aqui, porque isto está a correr no Tribunal e nós não... É uma coisa que só o Tribunal no fim é que irá decidir. Agora, mas porventura agora com esta fusão se calhar ajuda o Tribunal a decidir. Sim. Prontos. Agora o Tribunal, o juiz que está à frente daquilo, ou os juízes que estiver, irão decidir. Agora, com respeito à fusão, eu para mim ficaria melhor assim. Ficaria melhor, como acabei de dizer, Terroso, Laúndos, Beira-Mar e Amorim, e nós até nem estamos mal. Houve essa versão, eu sei que houve, e estive até à última hora, mas eu acho que Beiriz não fica bem mal servida com a Póvoa. Não fica. Porque Beiriz está muito pertinho da Póvoa. Está muito pertinho da Póvoa. E depois, Beiriz também tem uma cultura de aldeia, mas também tem uma cultura de cidade em algumas partes. Porque nós temos muita gente que está a residir em Beiriz, comprou vivendas em Beiriz. Beiriz tem sido uma freguesia, como todas, não é? Mas urbanamente cresceu muito. E está muita gente da cidade lá a morar. E, portanto, Beiriz tem grandes partes da freguesia que está muito enraizada já com os costumes da cidade. E penso que não... Eu, na minha opinião, penso que não está mal. Agora, estava muito melhor se pudesse ficar sozinhos. Beiriz ter a sua autonomia, mas isso já se pôs de parte, já se falou que não pode ser, nunca mais podemos pensar nisso, porque isso não foi possível. Portanto, quanto a isso, eu acho que está assunto encerrado esse problema. Outro problema que me queira pôr, não, para já era só esse. Estamos mesmo a caminhar para o final. Augusto Moreira e Argivai, está bem neste grupo? Argivai não tinha outra solução. Está integrada já na cidade há algum tempo. Praticamente está integrada na cidade, não é? Acho que a melhor opção para Argivai era juntar-se à Póvoa. Não estava nos meus horizontes juntar-se ali ao meu colega de Beiriz, mas também não vai o mal ao mundo por causa disso, não é? Mas, como disse o meu colega Daniel, a primeira distribuição de freguesias estava como o colega disse, o Daniel Bernardo, e não como esta está agora. Mas foi isto que nos tocou, da culpa de quem foi, não sei, nem vou dizer nomes porque também não estou dentro desse assunto, mas Argivai acho que não tinha outra solução se não juntasse à Póvoa. A Póvoa vai até ao Pingo Doce, a partir daí é Argivai, mas nós estamos enquadrados na Póvoa, portanto acho que não havia grandes soluções a não ser a junção de Argivai à Póvoa, desde o momento que haja junção. Como todos sabemos, queríamos ficar todos independentes, não é possível. Vamos tentar que as coisas futuramente que se minimizem e que se concretizem aquele projeto que eu disse, que é com certeza prestar atenção e dar assistência à população de Argivai, que infelizmente está bastante envelhecida e que tem um bocado de dificuldade de deslocação junto, que é o polo mais perto.
Muito bem, agradeço a presença de Daniel Bernardo, Amadeu Matias e Augusto Moreira, os convidados desta edição do programa Praça do Almada, que é sempre ao sábado e domingo ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde na Rádio Onda Viva e com imagens na Onda Viva TV a partir da próxima segunda-feira. Basta aceder ao site radioondaviva.pt, clicar em Onda Viva TV e fica com os vídeos disponíveis. E digo-lhe já também que em breve, muito breve, teremos um site totalmente remodelado, onde pode ver estes e outros programas em permanência, sempre disponíveis e sempre com um passo de gigante que a Onda Viva TV está a dar dia a dia. Despede-se o Otávio Correia ou o Vítor Silva. Voltamos na próxima edição. Até lá, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.